Fé sem raízes são aquelas que se alegram, que vibram com a palavra, se emocionam com a mensagem, mas quando vem as lutas, a alegria vai embora. Ficam emocionados diante de Jesus, mas é tudo superficial, não tem raízes, a alegria não dura um fim de semana. Estão perto de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Estão próximos de Jesus, mas não têm vínculos com Jesus. Não têm fundamento sólido. Vivem com Deus baseado no que sente, não no que aprende. Nós estamos conversando sobre a parábola do semeador registrada no evangelho que escreveu São Mateus no capítulo de número 13. E no último encontro, nós lemos o texto e nós conversamos também sobre a dificuldade que as pessoas tinham em compreender o que Jesus falava. Então eu convido você para assistir a primeira parte aqui no nosso canal, tá bom? Porque hoje nós vamos pensar um pouco sobre o que Jesus disse no privado para os seus discípulos. Porque a parábola do semeador, ela tem dois estágios. O primeiro é o discurso público de Jesus para a multidão. E o segundo estágio é o discurso privado de Jesus para os seus discípulos. No primeiro discurso, a mensagem de Jesus ela é mais abrangente e também um pouco enigmática. Já no segundo discurso de Jesus, o discurso privado para os discípulos ela é mais clara, ela é mais profunda na sua compreensão, porque Jesus explica para os seus discípulos no privado o significado da parábola do semeador. E lendo esta parábola e a explicação dela, tem algumas pessoas que pensam que no primeiro discurso de Jesus, que é o discurso público que Jesus fez à multidão, Jesus tentou dificultar o entendimento da mensagem porque estava falando por parábolas, por enigmas. Mas não, pelo contrário. A parábola era um método muito usado pelos mestres do tempo de Jesus, inclusive por Jesus, para facilitar a compreensão dos alunos e não dificultá-la. Inclusive, gente, em Marcos, no capítulo 4, verso 33, Marcos diz que Jesus falava por parábolas conforme as pessoas podiam compreender. Então não era Jesus que dificultava a compreensão ou o entendimento deles. Eram eles que não faziam nenhum esforço para querer entender o que Jesus estava falando. Eles não davam nenhuma atenção, davam a mínima para Jesus. Eles não queriam conhecimento, o que eles queriam era entretenimento. Nos evangelhos, por exemplo, nós encontramos diversas narrativas, pessoal, das multidões seguindo Jesus, indo atrás de Jesus, movidas pela curiosidade ou pela expectativa de ver ou receber algum milagre de Jesus. Então é por isto que Jesus não dava a mínima para as multidões que o seguiam. Mateus capítulo 13 dá um detalhe muito importante. O texto abre dizendo que a multidão se reuniu perto dele a ponto de Jesus se afastar num barco para que todos pudessem ouvi-lo. Aí Jesus vai dizer assim, em outras palavras: bom, vocês estão aqui, mas a maioria de vocês que estão aqui não se importam comigo e nem com a palavra que eu estou pregando para vocês. Parece que Jesus foi até um pouco mal educado, mas era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo na parábola do semeador. Porque nesta parábola, Jesus diz que o resultado daquilo que ele falava era 4-1. Isto é, 75% das pessoas que estavam ali pouco se importavam com Jesus e com o ensinamento de Jesus. Era muita gente ali, mas sem propósito algum. Estão perto de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Estão próximos de Jesus, mas não têm vínculos com Jesus. E isso é muito perigoso, gente. Sabe por quê? Porque por estarem tão perto da religião, acabam pensando que estar perto de Jesus, ou onde Jesus está, ver e ouvir sobre Jesus, fazer parte da multidão que segue Jesus, é garantia de ser discípulo de Jesus. E que vai dar muitos frutos no reino. Não vai. E é no segundo discurso
no discurso privado de Jesus para os seus discípulos, é que Jesus vai explicar por que que a maioria das pessoas não tinha uma vida frutífera no seu reino. Por que que a maioria das pessoas não compreendiam e não entendiam o que Jesus estava falando. Porque a maioria ouve, vê, mas nunca aprende. Primeiro, Jesus diz que há um grupo de pessoas vulneráveis ao mal, por isso que não frutificam. Jesus diz que a semente, a sua palavra, caiu à beira do caminho e o pássaro veio e comeu. E o pássaro aqui tipifica um tipo de mal. No grego, traz a ideia de um aborrecimento ou de uma maldade recebida, ou também uma entidade ou um ser maligno. Jesus está dizendo que a falta de entendimento do evangelho faz com que qualquer pessoa ou qualquer maldade destrua a fé. Eu conversava esses dias com a Fê, a gente batia um papo aqui em casa. E a gente falava um pouco sobre das injustiças da vida. Gente que só faz o mal, mas se dando bem, e gente de Deus recebendo e vivendo o mal. Aparentemente, observando isto, isso é muito injusto aos nossos olhos. E é isso que Jesus está tentando dizer. Muita gente, por nutrir esse sentimento de injustiça, a semente do evangelho que recebem se perde. O salmista Asaf, no Salmo 73, confessou exatamente isto, gente. Ele disse que quase os seus pés se desviaram e quase ele abandonou a fé porque ele via gente ruim prosperando, se dando bem, e ele que era servo de Deus sofrendo. Até que ele compreende, Salmo 73, o fim das coisas e se fortalece na sua relação com Deus. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, o mal não tem poder de roubar a semente que Jesus plantou em nós. Jesus está dizendo nesta parábola que as pessoas que abandonam o evangelho por qualquer maldade que recebe, estes são aqueles que recebem a semente à beira do caminho. São pessoas que não têm as palavras de Jesus na centralidade da sua vida, porque tudo o que Jesus diz fica pelos cantos, fica pelas beiradas, não está no campo central da visão, então logo se perde. Aí quando o mal ou o maligno vem, rouba a semente do evangelho do coração. Porque as injustiças do mundo são mais fortes do que a justiça de Deus em nós. Há um segundo grupo também. São as pessoas emocionadas e não alicerçadas, segundo Jesus. Jesus disse que teve uma semente que caiu entre pedras e não criou raízes. E Jesus explica que fé sem raízes são aquelas que se alegram, que vibram com a palavra, se emocionam com a mensagem, mas quando vêm as lutas, a alegria vai embora. Diferente do primeiro grupo, que não sentiu e nem aprendeu nada, este grupo até se alegra, até vibra, até chora com alegria. Ficam emocionados diante de Jesus, mas é tudo superficial, não tem raízes, a alegria não dura um fim de semana. Um esbarrão tudo cai, porque não tem fundamento sólido. Vivem com Deus baseado no que sente, não no que aprende. A sentença que Jesus dá aqui é: não tem raiz. Isto é, não tem profundidade. É gente que chora no culto, mas fazem os outros chorarem dentro de casa. Sentem arrepio no corpo, mas não sente nada na alma. Buscam congressos e eventos religiosos, mas não buscam a Deus. Se alegram com as promessas, mas fogem das responsabilidades. Se simpatizam com Jesus, mas não dão créditos ao que ele diz. São crentes superficiais, crentes sem raízes. Em Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus diz que quem ouve as suas palavras, compreende elas e põe em prática, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, tem profundidade, tem solidez, tem firmeza, tem raízes. Agora, tem um terceiro grupo, que não crescem
no reino de Deus, porque são pessoas que vivem fascinadas pelas riquezas, pelas coisas dessa vida. Jesus diz que tem uma semente que caiu na beira do caminho, uma outra semente que caiu entre pedras e não criou raízes, e agora uma semente que caiu entre os espinhos e foram sufocadas por eles. E Jesus explica que as sementes sufocadas são aqueles que foram enganados, seduzidos, sufocados pelo amor ao dinheiro. Estão tão fascinados pelas riquezas que desprezam a maior de todas as riquezas. Pessoal, Jesus já nos disse que Deus e as riquezas rivalizam no nosso coração. Se você amar o um, automaticamente você vai aborrecer e vai desprezar o outro. Como que a palavra de Jesus vai frutificar num coração que só pensa em conquistas? Como que Deus será prioridade num coração que é apaixonado, fascinado por riquezas? Como teremos tempo para Deus se a nossa missão de vida é cuidar das coisas do mundo? Mateus capítulo 13, agora no verso 22, Jesus diz que a sua palavra é sufocada quando cuidamos das coisas do mundo e ficamos fascinados, vislumbrados com as riquezas deste mundo. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, Paulo disse: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se na fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Jesus não está dizendo para você ser irresponsável com a sua vida. O que ele está ensinando é: não deixe que isto seja a prioridade, a ponto de sufocar o fervor do evangelho no seu coração. Que não sufoque a sua paixão por Deus, o seu amor pela igreja, o seu tempo de oração, o seu tempo de dedicação no reino, a sua generosidade em repartir. Nada pode ter mais valor para nós do que o reino de Deus e o seu santo evangelho. Jesus diz em Mateus capítulo 13, verso 44, no mesmo capítulo, que o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro num campo. Imagina isso. Um homem achou um tesouro no campo. Aí ele foi lá, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo, para ficar com aquele tesouro, que aquele tesouro era a representação do reino de Deus. E é isto que nós devemos fazer. Se tiver que vender tudo, dar tudo, fazer tudo para ser e pertencer ao reino de Deus, se é isso que nós precisamos fazer, então que façamos. Porque é isso que o Pai espera de nós. Pare de ser sufocado ou sufocada pela sensação enganosa de que o trabalho, a riqueza, o dinheiro é tudo que você precisa. O que nós precisamos de fato é de Jesus e da sua palavra. Em Mateus 4, Jesus disse isso para Satanás: nem só de pão viverá o homem. O homem vive mesmo é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. E por fim, gente, o quarto grupo que Jesus diz que são as pessoas que ouvem, aceitam a mensagem de Jesus, por isso a compreendem. Jesus chama este grupo de boa terra. E aí? Você é boa terra? Porque a semente da palavra caiu no coração e logo frutificou. E um ponto importante que precisamos considerar e observar neste último grupo é que quando Jesus fala que os que frutificam são os que ouvem e compreendem as suas palavras, ele não está dizendo a priori sobre uma racionalidade ou sobre ter um entendimento pleno de tudo que Deus está falando. É porque é impossível. O evangelho de Jesus não é uma teoria ou uma regra aritmética onde 1 mais 1 é igual a 2. O evangelho é um caminho. É um conhecimento progressivo que nasce também da relação com Deus. Então o que Jesus está dizendo é que a terra boa é aquela que ouve e aceita o que Jesus diz.
Em Marcos, no capítulo 4, verso 20, está escrito que a boa terra são aqueles que ouvem e recebem a palavra. Sabe o que isso significa? Que às vezes nós não vamos entender tudo mesmo. Talvez só lá na frente ou quando Jesus voltar. Então o que nós temos que fazer? Ouvir a mensagem, ouvir o evangelho e aceitar e receber, mesmo que agora não consigamos entender tudo. Quando Mateus usa a expressão compreende, ele também está dizendo carregue consigo, carregue com você. Ou seja, é ouvir a mensagem e carregar as palavras de Jesus junto a nós. E se você aceitar e carregar ela junto a você, na caminhada, ela vai revelando, se revelando a você e trazendo frutos em você. Ela vai limpando você. Então, o que Jesus está dizendo? Ouça as minhas palavras. Aceite e carregue elas com vocês. Carregue o evangelho na vida de vocês, que mesmo sem entender tudo, Deus fará frutificar tudo do seu reino em você. Porque o fruto não é resultado de uma racionalidade humana, mas de uma ação do Espírito Santo de Deus por sua palavra em nós. Então, no nome de Jesus, no poder da sua palavra, vá, leve a mensagem de Jesus junto de você, com você, e você verá que os frutos que você precisa, Jesus providenciará.